Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade hoje ao estudo de Gênesis. Estamos estudando Gênesis versículo por versículo, mas como eu expliquei na última aula, muitas vezes é didático a gente pegar um conjunto de versículos que traz um sentido completo no texto. Como no caso hoje nós vamos estudar o quinto dia, o quinto dia da criação. Gênesis capítulo 1, versículos 20 a 23. Lembrando, essa aula está na descrição do vídeo. O texto bíblico diz assim: Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Vamos agora para a análise dos versículos. Vamos ler aqui então. Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Aqui nós vemos o verbo criou Deus. Criou, pois, Deus. Nós já consideramos que esse verbo no hebraico é o verbo bará. O verbo criou é o verbo bará no hebraico, utilizado no versículo 21 para assinalar a criação das aves, dos répteis e animais aquáticos. Esse verbo é o mesmo usado no versículo 1 e no versículo 27, sendo que no versículo 27 fala da criação do homem, da formação do homem. O verbo bará, nós já consideramos isso, o verbo bará é usado quando Deus traz à existência as coisas que não existem. Porque somente Ele pode fazer isso, só Deus pode trazer à existência as coisas que não existiam, né? E como Ele trouxe a existência daquilo que não existia, Ele trouxe a existência. Só Deus pode fazer isso. Então olha só que interessante, quando o verbo está nesse sentido, somente Deus pode ser o sujeito desse verbo. Toda vez que o verbo bará trouxer o sentido de que Deus ele trouxe à existência aquilo que não existe, toda vez que o verbo trouxer essa ideia de trazer à existência aquilo que não existe, só Deus pode ser o sujeito desse verbo. O sujeito faz a ação que está expressada no verbo. Então, nesse sentido, é só Deus que pode trazer à existência algo que não existe. Então, Deus vai ser o sujeito desse verbo, do verbo bará. Mas o verbo bará também pode ser usado quando Deus faz alguma coisa daquilo que já existe. Quando Deus criou o homem, Ele usou algo que já existia. Nas próximas aulas veremos a formação do homem. Esse assunto faz parte da antropologia bíblica. Teremos uma aula sobre a formação do homem, antropologia bíblica. Mas então aqui tem que ficar bem claro o seguinte, o verbo bará, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte sentido, o verbo bará, ele não é usado só no sentido de trazer à existência algo que não existe.
ele também pode ser usado como é o verbo criar, né? Ele pode ser usado também como, no caso aqui do texto, Deus fazendo, criando daquilo que já existe. O exemplo foi o homem. A disposição para se multiplicarem, cada um conforme as suas espécies, indica que todos os seres foram feitos com a capacidade de reprodução. Deus não só criou criaturas vivas, uma extensa variedade de espécies, como também deu a elas o poder de proliferarem-se em grande número e ocuparem os mares e o ar. Aqui é um comentário interessante, que o animal, ele gera outro animal, não é? Um animal gera outro animal. No mundo animal é assim, um animal gera outro animal. Agora, uma mangueira, por exemplo, ela não gera outra mangueira, ela gera a manga, que a manga tem a semente você planta, vai surgir, vai crescer, né? Vai dar origem a uma mangueira, vai crescer uma mangueira daquela semente. Então é interessante essa análise, que o animal gera outro animal, mas no mundo vegetal, na criação de Deus, né, anteriormente, que é no mundo vegetal, ele criou de forma que a mangueira, por exemplo, as árvores, né, a mangueira ela vai dar o fruto, esse fruto vai ter uma semente, e essa semente é que vai dar origem a outra mangueira. Mas uma mangueira não gera outra mangueira, mas um animal gera outro animal. É interessante essa diferença entre o mundo vegetal e o mundo animal. Ou seja, no mundo animal, Deus ele já criou uma novidade, né? Já era um ser dando origem a outro ser. A expressão segundo as suas espécies, várias vezes, a expressão segundo as suas espécies é mencionada várias vezes no primeiro capítulo de Gênesis, mostrando que a criação de Deus é organizada e planejada. Cada espécie vai reproduzir espécime de sua espécie, tudo muito bem definido por Deus. Qualquer proposta diferente dessa está contra o ensino bíblico. Aí nós vimos, né, que Deus ele criou os répteis, as aves, os mamíferos. Hoje nós temos os répteis, né, na biologia nos apresenta alguns répteis hoje, os animais que respiram por pulmões. Entre eles podemos citar os escamosos, como os lagartos, cobras e camaleões. Os crocodilianos, né, que são os crocodilos e jacarés, e os quelônios, que são as tartarugas, jabutis e cágados. As aves, que são os animais de bico e pena, que respiram por pulmões, que põem ovos, e seus ossos são ocos, cheios de ar. E os mamíferos, a gente pode ver aqui as baleias. A baleia é um mamífero marinho que respira por pulmões. Então, uma aulinha de biologia para nós aí, para a gente matar a saudade das nossas aulinhas de biologia. Comentário importante, interessante esse comentário. O termo alma aparece no 5º dia. Toda vez que grava, começa a dar coceira. Não dá coceira no rosto, dá coceira no nariz. Então, a alma aparece no 5º dia. É interessante notar que entre o que Deus criou no 5º dia da criação está a palavra alma. Para a filosofia, a alma é um conjunto das atividades da vida, pensamento, afetividade, sensibilidade, etc. Entretanto, nas palavras originais do hebraico, numa perspectiva, numa óptica bíblica, nessa visão aqui do Gênesis, nas palavras originais do hebraico, que descrevem a criação desses seres no 5º dia, a alma é o termo nefesh. Nefesh, que vem da raiz da palavra neshama, que significa respiração.
uma aulinha de hebraico aqui também, uns termos hebraicos que é bom a gente conhecendo. Então, nefesh é o termo alma, que vem da raiz da palavra neshima, que significa respiração. Também no original, o Gênesis, ao registrar a criação dos répteis de alma vivente, usa as palavras sheretz nefesh hayah, que literalmente significa animal réptil que respira. Então, a alma está no sentido de respiração. A alma no sentido bíblico, nesse sentido aqui da criação de Gênesis, nesse momento a alma ela traz o sentido de respiração. E não no sentido das emoções, dos sentimentos, do poder de decisão, coisas que nós vamos estudar em uma das próximas aulas, quando nós estivermos estudando a formação do homem, a antropologia bíblica. Nós vamos estudar e nós vamos trazer o conteúdo sobre a dicotomia e a tricotomia. Eu já falei aqui, a dicotomia é uma linha de pensamento que diz que o homem é corpo e alma e espírito é a mesma coisa, são a mesma coisa. E tem uma linha de pensamento tricotômica, que o homem é de corpo, alma e espírito. Então é dicotomia e a tricotomia, a linha dicotômica e a linha tricotômica. Então é nesse sentido que a gente vai trazer e vai trazer o confronto, o embasamento bíblico dessas duas linhas de pensamento. E conforme eu falei para os irmãos, isso é uma linha de pensamento, isso é uma interpretação. Lembra que eu já falei nas outras aulas? Isso é uma interpretação, é uma interpretação. Tem assuntos na Bíblia que permitem 2, 3 linhas de pensamento diferentes. Isso é interpretação. E é um erro de interpretação, porque o homem é tricotômico, tem corpo, alma e alma e espírito são coisas diferentes, ou o homem é dicotômico. Corpo e alma e espírito são a mesma coisa. Uma das duas linhas está errada. Certo? Mas isso é apenas um erro de interpretação. Aquilo que eu enfatizei para os irmãos, eu enfatizei isso também lá no módulo, no nosso módulo do canal Palavra de Vida, o módulo que nós estudamos sobre as doutrinas, sobre o erro da interpretação e sobre a heresia, né? Aquela luz que nós trouxemos sobre a heresiologia, que é o estudo das heresias. O que é heresia? Heresia é quando um ensino, uma doutrina é a mesma coisa que ensino. Heresia é quando uma doutrina, quando um ensino, ele fere a doutrina bíblica. Aí é heresia. Jesus Cristo não é Deus. Isso é uma heresia. Estamos estudando na Cristologia que Jesus Cristo é Deus. Então, ferir uma doutrina bíblica se caracteriza heresia. Agora, tem erros de interpretação que não são heresia. O homem é um homem dicotômico ou tricotômico. Cada um grupo de pessoas defende de uma forma, outro grupo defende de outra. Eu estou demorando nesse assunto porque vai ser assunto da próxima aula ou da outra aula, quando nós falarmos sobre a formação do homem, né? Vai vir o sexto dia, né? Que é o dia da formação do homem. É capaz de nós entrarmos nisso na próxima aula, na dicotomia e na tricotomia. Então é importante entender que isso é apenas uma interpretação, isso não é uma heresia. O que Deus criou no quinto dia? Deus criou no quinto dia não somente animais, mas o texto destaca que são animais que respiram, que ativamente recebem o ar em seus pulmões para que este gere vida. Observação: este mecanismo foi criado e também aplicado ao homem, com uma diferença: nós recebemos diretamente da boca de Deus o ar que, penetrando em nossos corpos, ainda feitos de material inerte, nos gerou a vida. Olha só. Deus já criou os animais respirando. Essa que é a interpretação. Nós não. O homem não. O homem, o que Deus fez? Ele foi lá,
soprou. O homem, olha a diferença, Deus fez os animais já respirando. O homem, Deus, ele soprou, saiu de dentro dele algo que tornou o homem alma vivente. Mostrando que o homem ele é um ser espiritual, mostrando que o homem ele tem uma identidade com Deus, algo que os animais não têm, porque os animais simplesmente foram criados respirando, mas para o homem respirar, ele precisou receber do fôlego de vida que saiu de Deus. Deus soprou e o homem se tornou alma vivente. É por isso que Deus disse que o homem é feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós temos essa identidade de saber que existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso. E é muito interessante essa diferença. Eu vou continuar a aula, porque senão daqui a pouco eu começo a pregar aqui e o tempo passa. Essa é uma maravilhosa alegoria de que a vida espiritual só é possível se as palavras que saem da boca de Deus realmente entrarem no nosso ser, de forma como se dependêssemos dela, como precisamos do ar para viver. E esse mecanismo foi criado e testado no dia anterior da criação do homem, que é o 5º dia que nós estamos estudando, e aprovado por Deus, pois Deus viu que isso era bom. O 5º dia foi a preparação para a joia da criação. Nós somos a joia da criação. Por isso Jesus morreu por nós, para nos resgatar. Então olha que interessante esse comentário. Assim como o homem passou a ser alma vivente depois que recebeu o fôlego de vida, que saiu de Deus, quer dizer, há algo de Deus dentro do homem. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É a vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Porque há algo de Deus em nós. E Deus ele não quer perder esse algo, mas o diabo quer roubar de Deus. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância e vida eterna. Para isso Jesus Cristo se revelou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. E aqui nós vemos, então, hoje, a palavra de Deus precisa entrar em nossa vida para que nós possamos novamente ter avivados o nosso espírito para nós nos contactarmos com Deus. Por isso que Paulo diz que o homem, a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina a respeito do homem ter que experimentar o novo nascimento, uma nova criatura, porque ele era agora ele é um homem espiritual, não é mais um homem carnal. Ele teve a experiência do novo nascimento quando ele recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Ele recebe o Espírito. Jesus disse: as palavras que vos tenho proferido são Espírito e vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, nós recebemos Espírito e vida que vem do Senhor. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho proferido são Espírito e são vida. Recebe essa palavra agora no teu coração. Recebe esse Espírito e vida no teu coração. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Jesus Cristo veio buscar e salvar aquilo que estava perdido.
Nós estávamos perdidos, mas o Senhor veio a nós. Nós não o procurávamos, mas Ele veio até nós. Nós não o conhecíamos, mas Ele se revelou a nós. Nós não o procurávamos, mas Ele se deixou achar. Porque grande é o amor de Deus pelo homem, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E viu Deus que isso era bom. Era bom, conforme nós já consideramos, era bom porque, além da qualidade e beleza, também atendia ao propósito para o qual havia sido criado. Essa expressão sempre aparece. Viu Deus que isso era bom por quê? Porque tinha beleza, porque tinha qualidade, porque tinha funcionalidade. Estava atendendo o propósito para o qual foi criado. Porque Deus é perfeito, porque Deus é um Deus de planejamento, de planos, conforme nós falamos, um Deus de organização. E Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E Deus os abençoou. Essa é a primeira vez que essa expressão é usada na Bíblia. Foi usada também em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Gênesis capítulo 2, versículo 3, Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Lá Gênesis capítulo 12, lá já é relacionado com Abraão, né? Com o chamado de Abraão. As águas separadas em doces e salgadas têm vida. A ordem divina no versículo 20 é: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente. Essa primeira ordem inclui todos os animais aquáticos, marinhos e todas as espécies de aves. O texto fala de enxames de seres viventes nas águas e sobre a terra. Deus lançou a sua bênção sobre estes seres viventes e ordenou que fossem fecundos e se multiplicassem. Versículo 22. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Como já vimos, primeiro vem o termo tarde. O termo tarde vem primeiro. Ele vem primeiro por causa de quê? Responde aí. Já respondeu? Ele vem primeiro porque na cultura oriental antiga, lá em Israel, porque Moisés era judeu, na cultura oriental antiga, da qual Israel fazia parte, o dia começava no pôr do sol. No pôr do sol, pela manhã e à tarde. É assim que os orientais mediam o dia, né? Consideravam o dia, o pôr do sol pela manhã e à tarde. A gente não, a gente fala manhã, tarde e noite, não é? Então, houve tarde e manhã, o quinto dia. Como já vimos, primeiro vem o termo tarde. Vem primeiro porque na cultura oriental antiga de Israel, o dia começava no pôr do sol. Observação, para concluir a aula, observação final. Gênesis fala de um único Deus que existe desde sempre e que por si mesmo cria o universo pelo poder da sua palavra. Depois nos foi revelado, e o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não é verdade? A Bíblia revela para nós que quem está atuando aqui em todo esse estudo que nós estamos fazendo, quem está atuando é o Senhor Jesus Cristo. E aqui em Hebreus está escrito, Hebreus capítulo 1, está escrito assim:
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha que coisa maravilhosa! Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E também diz aos anjos, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é adorado no céu. Jesus é Deus. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Então aqui fala, Gênesis fala de um único Deus que existe desde sempre, que por si mesmo cria o universo pelo poder da sua palavra, Jesus agindo. O Novo Testamento nos revela que toda essa ação que nós estamos vendo aqui é o verbo de Deus, que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne e veio habitar entre os homens. Ele era o princípio, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Como tudo que existe foi criado por Deus, olha só, tudo que existe foi criado por Deus, não há mais espaço para a adoração de fenômenos da natureza ou qualquer outro ser, quer seja animado ou inanimado. Nós consideramos nas últimas aulas a respeito da influência que Israel sofreu da Babilônia, sofreu dos povos do seu entorno, né? Aqueles povos que estavam, que eram seus povos, os vizinhos do seu território, e eles começaram a adorar outros deuses, queimar incenso à rainha do céu, começaram a adorar astros, começaram a adorar Baal, falsos deuses, e eles começaram a adorar as criações e deixaram de adorar o Criador. Adoraram as criaturas, aquilo que foi criado, e deixaram de adorar o Criador. E a Babilônia fazia isso, era a cultura dos povos antigos, adorar o sol, adorar a lua. Mas não há espaço para a adoração de fenômenos da natureza, ou qualquer outro ser, quer seja animado ou inanimado. Por quê? Porque só Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Só Ele é digno de ser adorado. Então, meus irmãos, assim nós terminamos a aula de hoje. Nós terminamos o 5º dia. Na próxima aula nós vamos falar sobre a formação do homem. Essa matéria está na descrição do vídeo. Conforme eu já tenho considerado com os irmãos, a descrição ela comporta 5.000 caracteres, sendo que até o espaço entre as palavras conta caractere. E se eu precisar enxugar o texto, alguma coisa que eu falei não está aqui na descrição. Mas geralmente quando acontece isso, o que eu faço? Eu tiro os textos bíblicos. Por quê? Porque eu deixo só a referência, mas eu tiro o texto bíblico. Por quê? Porque o texto bíblico você pode ir lá na Bíblia e ler. Agora o comentário, você ouvir, fica mais fácil você ter ele escrito na descrição se você quiser copiar. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.